O Celso de Mello está se despedindo e na última sessão como integrante da Suprema Corte, mas na verdade da segunda turma, né? Numa sessão da segunda turma, ele faz parte da segunda turma do Supremo Tribunal Federal. E vamos até abrir parênteses aqui para dizer que o Fux não foi uma decisão imposta por ele, né? Ele colocou ali o assunto para os ministros. Hoje o Gilmar Mendes disse que estava surpreso porque não foi comunicado de nada, o que é estranho, porque o Fux falou que avisou todo mundo que agora processos criminais, eles, desde o mensalão, porque aí houve um acúmulo, havia tanta gente com foro privilegiado, que foram pilhas e pilhas e pilhas de papéis para as mesas dos ministros do Supremo, e eles resolveram então dividir em turmas, não é? Isso aconteceu por causa do mensalão e já afetou, por exemplo, a tramitação de processos relacionados à Lava Jato. E agora o Fux decide que a decisão será no plenário, que foi comemorado pelo pessoal da Lava Jato e lamentado por alguns advogados, alguns juristas, alguns jornalistas. Inclusive, no caso dos advogados, o Cacai, né? Que chegou a dizer que o Fachin apoia essa mudança agora, mas quando ele não tinha uma maioria punitivista na segunda turma, ele não apoiava. Porque aqui inventamos muitas coisas, não é? É o país do jabutis. E interessante, porque o jabuti em árvore é um fenômeno nacional, né? Uma peculiaridade nacional. E aí inventaram essa história de que há os garantistas e os punitivistas. Um troço sem nenhuma base. Basicamente é o seguinte: quando o juiz decide favoravelmente ao réu, o advogado do réu fala assim: esse é um garantista, não é? Ou quando toma uma decisão contrária, por exemplo, à Lava Jato, a um processo que corre na Lava Jato, toma uma posição favorável ao réu, então imediatamente ouvimos e lemos que o Gilmar Mendes é um garantista, que o Lewandowski é um garantista. E no caso do Celso de Mello, muitas vezes sim, muitas vezes não. Aí quando o Fachin vota favoravelmente aos procuradores da Lava Jato, no embate ali entre os procuradores e a defesa de algum réu, ou até de algum condenado em primeira instância, ele é punitivista. Mas da onde tiraram isso? O que é punitivista? A questão é qual dos dois, naquele caso específico, estava fazendo valer a lei. Não tem essa de punitivista. Como assim? Então, a ideia que esses caras passam é que há juízes ali que querem punir, invariavelmente. Querem punir. Amam a punição, não é? Sentem prazer com a punição. E há aqueles que sempre em nome das garantias individuais odeiam a punição e optam sempre pela posição do réu. Isso não existe. Isso não existe no Supremo. Isso não existe em tribunal nenhum. Há decisões políticas, há decisões cujo subjetivismo da interpretação, na verdade, esconde o fato de que o ministro tem relações lá com o réu, ou com o acusado, ou com o condenado em primeira instância. Ou então ele tem uma posição a priori contrária a determinada linha de investigação, ou, por exemplo, para termos um exemplo prático, em relação à Lava Jato, não é? Ministros A, que são invariavelmente contrários à Lava Jato. Isso não os transforma em garantistas. E aqueles que quase sempre, não sempre, quase sempre, votam a favor das posições da Lava Jato, de seus procuradores e dos juízes
que estão envolvidos com o processo da Lava Jato, eles não são punitivistas. Muitas vezes, sim, eles têm uma posição a priori de apoio à operação. É o caso do Fachin, é o caso do Barroso. Não invariavelmente, mas na maioria das vezes. Eles são punitivistas? Não. Então há subjetividades lamentáveis, há posições pessoais que interferem no voto, há relações pessoais que interferem no voto. Tudo isso é ruim, é lamentável. Tudo isso é um golpe contra o papel do Supremo de guardião da Constituição. Mas esta história de garantistas e punitivistas é uma balela. É uma balela. E não só advogados, né? Porque aí a coisa se espalha. Alguém lança o negócio, fulano é um garantista, fulano é um punitivista. E aquilo se espalha. O conceito oco, vazio, se espalha. Então, um comentarista, como eles dizem em Portugal, um comentador, né? Que se pretende filósofo. Aí o sujeito fala, não, a minha preocupação é entre garantistas e punitivistas. Para mim, essa é a minha referência para avaliar os ministros. Mas, cidadão, o que é punitivista? Você pode falar que alguém é punitivista se punir é um princípio do sujeito. Ele sempre opta pela punição. Cite um caso, um único caso, de um juiz cuja atuação no Supremo, com todos os problemas, com todos os votos, repito, movidos por interesses pessoais, por relações pessoais, por subjetivismos. Se esse juiz, na sua carreira, na sua atuação dentro do Supremo, foi sempre a favor da punição, você não vai encontrar um caso. Então onde é que está essa história de que há os punitivistas e os garantistas? Agora, o advogado, é claro, o cliente dele foi beneficiado por uma decisão, ele vai para a entrevista e fala, bom, felizmente, o ministro é um garantista, não é? E aquilo é reproduzido, não é só reproduzido, a fala dele, o conceito se espalha e começa a ser usado em outras falas, em outros textos, em outras circunstâncias, em outras condições. Garantistas e punitivistas. Garantistas são aqueles que sempre olham para a posição do réu, para os direitos do réu. Mas é óbvio que o juiz é obrigado a considerar os direitos do réu de plena defesa, de direito intocável ao contraditório. Isso não é garantismo, ele não é um garantista. Ele apenas está seguindo a lei. E aquele que, mesmo depois de observar todos os direitos do réu e de sua defesa, entende que o caso é para condenação, ele não é um punitivista. Porque esse rótulo, punitivista, significa o sujeito que sempre escolhe a punição, sempre escolhe punir. E não há caso assim, não há nenhum juiz dentro do Supremo que você vai olhar todas as suas atuações, decisões, votos e dirá, ele sempre escolhe a punição. Não existe. Que advogados digam isso, repito, é compreensível, né? Aquilo é um embate, é uma luta. De repente ele sai vitorioso e diz, felizmente o ministro é um garantista. Agora, que isso seja repetido, se espalhe como um conceito jurídico oco, vazio, inexistente. E o Celso de Mello, o que é? Bom, o Cacai provavelmente está sugerindo que a saída do Celso de Mello e a possível, já não sei se pode ser tratada como provável, mas possível entrada do Cássio Marx vai fazer maioria
aspas, de garantistas. E por isso o Fachin concordou que haja decisões tomadas no plenário e que antes eram tomadas no âmbito da turma, da primeira ou da segunda turma. Provavelmente, advogados estão também comemorando o Toffoli na primeira turma, enxergando ali um garantista. Conceito oco, vazio. A obrigação de qualquer um lá é respeitar o texto constitucional, que prevê, estabelece, ordena, determina os direitos da defesa, que não podem ser abstraídos pelo juízo. O direito de defesa, de contraditório, nada disso pode ser abstraído pelo juízo. Se a defesa demonstra, num tribunal de instância superior, que a decisão lá em primeira instância não respeitou os direitos da defesa, a decisão deve ser anulada. É claro. Isso é obrigação de qualquer ministro ali. Mas o que é o Celso de Mello? Ele é garantista ou um punitivista? Na verdade, não é nem uma coisa nem outra, porque isso não existe ali. Não há garantistas e punitivistas. O problema não é este. O problema são as decisões que são movidas por interesses pessoais ou por relações pessoais, ou até por conceitos pessoais. E juiz, principalmente na principal corte, não deve se pautar nem pelas suas próprias ideias, que dirá por interesses alheios, por amizades, por relações pessoais. Ele não deve se pautar, ele não deve tomar sua decisão com base nem sequer no que ele acredita, mas no que está na Constituição. Eles são pagos para isso. Todos eles lá são pagos, bem pagos, para guardarem a Constituição, para fazerem com que a Constituição seja respeitada e prevaleça sobre governos, sobre parlamentos, sobre todos, inclusive sobre as posições pessoais dos juízes. Então o problema é este. É quando decidem não com base na Constituição, mas com base no que pensam, no que querem, no que desejam, ou em relações pessoais. Esse é o problema. Não é garantista e punitivista. E ainda, essa história que é muito personificada no Barroso, por exemplo, de Constituição viva e, portanto, interpretação viva, subjetivismo ao extremo, abaixo o objetivismo, subjetivismo ao extremo, subjetivismo de acordo com a realidade destes dias que são diferentes da realidade de há 30 anos, 32 anos, quando promulgada a Constituição. Mas quem determina os valores que hoje devem ser observados desta Constituição viva? O Barroso? Parece que é o que ele acredita. Ele, por exemplo, não se inibe de dizer que está tomando uma decisão para mover a história em determinada direção, na direção certa. Mas quem disse que a direção que Barroso entende ser certa é a certa? E exatamente para não haver isto, para que um ministro diga para lá é a direção certa, o outro diga não, é no sentido oposto, na direção oposta, é que há a Constituição. E ela é que deve ser observada em cada decisão tomada no Supremo Tribunal Federal. É um tribunal que, mais do que qualquer outra instância do judiciário brasileiro, tem a obrigação, a função de proteger a Constituição, de fazer com que a Constituição prevaleça. E o Celso de Mello
na verdade, ele é difícil de ser rotulado, não é? Muita gente dava de barato que ele tomaria uma posição contrária, por exemplo, ao Dallagnol, lá naqueles processos no Conselho Nacional do Ministério Público. E, no entanto, quem impediu que o Dallagnol fosse punido por opiniões pessoais, às quais ele tem direito como qualquer cidadão, foi o Celso de Mello. Chegou, inclusive, a proibir que daqueles 3 processos, 2 fossem pautados novamente. O outro não, porque era algo mais objetivo e direto. Era uma reclamação da defesa do Lula. E essa também acabou não andando, mas lá dentro do Conselho. Ou a punição decidida foi simbólica, não é? O Celso de Mello, exatamente pela dificuldade em ser rotulado, em alguns aspectos, né? Por exemplo, em relação à Lava Jato, ele muitas vezes tem um comportamento pendular. E isso me parece mais razoável. Ele não é necessariamente favorável, ele não é necessariamente contrário. Ele olha caso a caso e decide caso a caso. Obviamente, pela abertura a interpretações subjetivas que o texto constitucional dá, é claro que todos nós, mesmo nós leigos, mesmo nós sem a base jurídica, podemos olhar a consequência de uma decisão e até a linearidade lógica ou ilógica do voto e podemos dizer discordo, concordo. O resultado dessa decisão é ruim. Aliás, aquilo que está sendo chamada de última vitória do Celso de Mello é uma decisão polêmica que pode ser discutida. Para mim é um problema o voto do Celso de Mello e que foi muito bem recebido ali na segunda turma. É relacionado à impossibilidade de autoridade judiciária converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, sem prévia e expressa provocação formal do Ministério Público ou da Polícia Judiciária, Polícia Federal. E o Celso de Mello diz que qualquer pessoa presa em flagrante tem direito público subjetivo à realização, sem demora, da audiência de custódia. E muitos juristas brasileiros acham que a audiência de custódia se transformou num problema, numa brecha, para casos cuja gravidade não deveriam permitir esse mecanismo. Apenas em casos leves, rotineiros, em que tudo pode ser resolvido rapidamente, como nos tribunais de pequenas causas, né? E ele diz que pode ser efetivada a audiência de custódia em situações excepcionais mediante utilização do sistema de videoconferência, sob pena de não subsistir a prisão em flagrante. Isso é muito grave. Muito grave. Porque o Celso de Mello considera que é inconcebível que um ato de natureza meramente descritiva, como é o ato de prisão em flagrante, limitado a relatar o contexto fático-jurídico da prisão, permita que dele infira-se por implicitude a existência de representação tácita da autoridade policial, objetivando, no âmbito da audiência de custódia, a conversão da prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. Essa é uma generalização perigosa defendida pelo Celso de Mello. Porque o que é que levou à prisão em flagrante? Por exemplo, 51 milhões de reais no apartamento, um caminhão repleto de drogas. O que levou a uma prisão em flagrante? Agressão
agressão doméstica, violência contra a mulher, contra a criança, contra animais, um assalto flagrado pela polícia. São muitos os casos em que há uma prisão em flagrante. Ou mesmo não decorrido tempo suficiente depois de um assassinato. Por que que muitas vezes o sujeito desaparece e depois, como ele não quer ficar foragido, ele reaparece, porém, decorrido o tempo que não permite mais, depois daquele tempo, não é mais permitida a prisão em flagrante. Então são muitos os casos, não é? E essa generalização, e aí dizem, não, inclusive tudo foi muito bem recebido. Aliás, há uma outra história. O caso lá que hoje, inclusive, devem decidir, né? Do presidente poder ou não poder escolher como vai depor no inquérito. É o caso agora do Bolsonaro. O Celso de Mello decidiu que o Bolsonaro deve depor pessoalmente. Deve ir lá na polícia para prestar depoimento. O Marco Aurélio, na licença do Celso de Mello, assumiu a relatoria, porque ele e a partir da semana que vem será o decano, o que está há mais tempo lá. Celso de Mello entrou em 89, indicado pelo Sarney. O Marco Aurélio entrou no governo Fernando Collor, primo dele. E Marco Aurélio, que inclusive se disse sem condições de participar de julgamentos referentes a Fernando Collor, exatamente pela relação familiar, né? Impedido, se disse impedido. Então, nessa história de presidente poder depor, não poder depor, há uma chance de que prevaleça o seguinte, chance ou risco, dependendo do ponto de vista, né? Chance é algo sempre positivo e risco ao contrário. Para alguns é uma chance, para outros é um risco de que decidam o seguinte: em cada caso, ou seja, não haverá uma jurisprudência, um precedente impositivo. Então, em cada caso, o relator decidirá. E aí, quem trouxe essa informação disse que provavelmente tomarão essa decisão em homenagem ao Celso de Mello. Meus amigos, não se pode tomar uma decisão judicial, uma decisão que ao fim significa a lei diz que. Não é o juiz diz que. O juiz, ele está informando, ele deduziu, ele concluiu que a lei diz que. A Constituição, sobretudo, diz que. Uma decisão como esta não pode ser por causa de uma homenagem. Então, a homenagem ao Celso de Mello, vamos decidir que o que o relator decidir em cada caso está decidido. Ué, homenageiem Celso de Mello com um bom cafezinho, né? Com um bom almoço. Tenho certeza que não faltam ingredientes na cozinha do Supremo. Não faltam vinhos premiados. Lagosta. Whisky 18 anos. Não há problema. Homenageiem com discursos. Falem da honra de terem trabalhado com ele. Mas não tome uma decisão para homenageá-lo. Porque a decisão não é de vocês, a decisão é da lei. Quem diz deve ser assim ou não deve ser assim é a lei. E mais do que a lei ordinária, a Constituição, não é? Então, eu já li os que consideram Celso de Mello um gigante e tal. Eu acho que ele acertou e errou, e nesse tempo todo seria muito difícil não acertar e não errar, não é? Ele acertou e errou e cumpre aí o seu tempo de ministro do Supremo como um dos ministros históricos, né, pelo tempo na casa, até porque houve a prorrogação de 70 para 75 anos para poder se aposentar, então ele ficou um tempo considerável e escreveu textos importantes,
tem textos publicados em livros acadêmicos, etc. Não é um curioso que está ali. E errou e acertou. Não é gigante, não é o exemplo a ser tomado. Agora, homenageiem com discursos e, sobretudo, considerando que o Celso de Mello tem esta qualidade. Não conseguiram rotulá-lo com esses conceitos ocos vazios de garantista ou punitivista, não é? Ele tomou decisões em ambas as direções, conforme aquilo que ele lia no texto constitucional. E é isso, ao fim, o que se espera de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Ronald.